Mas eu não sei quantos aqui de vocês, né, que estão nos assistindo, se já teve oportunidade de ver um seriado. Eu preciso lembrar, eu não sei qual plataforma é, se é na Max ou HBO, não recordo. Mas eu me chamou a atenção esse seriado chamado Mind Hunter, Caçador de Mentes, baseado em fatos reais. Foi quando havia aquelas questões de assassinos em série. Aí depois se cunhou o termo serial killer. Não que não que antes não tivesse nos Estados Unidos, né? Criminosos em série. Era porque a leitura que na época que se fazia, quando esses crimes assim, em série ocorria, era chamado de. Era outro termo que se usava. E aí tem Robert Hensler. Ele, nesse seriado, ele é apresentado, esqueci o nome do personagem, são dois, mas o Robert Hensler, ele ajudou a criar um departamento para que analisasse o perfil comportamental de pessoas psicóticas. Claro que, objetivamente, ele não é. Estou falando que o Fábio de Mello é um psicopata. Porém, a análise do perfil, da forma como ele aparece aqui nesse vídeo, você vê, ele joga assim olha só, aí que eu vejo a hipocrisia dele, veja só. Ele menciona o nome, o lugar, a função do gerente, cita o Código de Defesa do Consumidor, como se estivesse prestando um serviço público, mas quando posta a causa da demissão e perseguição, ele diz, não foi a minha intenção. E aí ele faz ar de coitado. Isso daí não é ingenuidade, isso é fingimento. Por quê? Porque ele na rede social dele, mais de 26 milhões de inscritos ali, de pessoas que seguem ele. Né? Aí o que ele faz? Ele cita o Código de Defesa do Consumidor para se revestir de autoridade e moralidade. Né? Aparece nas redes sociais com milhões de seguidores, sabendo o impacto que isso terá. Entendeu? Então, quer dizer, veja só, uma coisa tão pequena, uma coisa tão diminuta, ele tornou em um caso de que pareceu mais o que, sabe o quê? Não a questão da defesa do Código do Consumidor, é uma questão de vingança. Teve alguns aí, youtubers, que disseram assim, Marinho, que talvez que pelo fato de que o gerente não reconheceu ele, isso pegou no egozinho dele, porque ele gosta de... Ele é subestrela, né? Sim, eu vi isso aí. Né? Ele é star. Então, isso fez o quê? Uma leitura profiler dele seria o quê? Ego ferido por falta de reconhecimento. E o desejo do controle não foi satisfeito. Tipo assim, o cara olha assim, Padre Marcelo, o Padre Favo de Mel. Favo de doce de leite agora. Então, como o desejo de controle não foi satisfeito, porque o gerente não reconheceu mesmo, estava tarefado, né? Você percebe isso daí. Aí o que ele faz? Aí ele dá o chilique dele. Então, então ele faz um ataque direto com disfarce de cidadania e justiça social. Né? É uma manipulação narrativa para parecer ético, enquanto executa uma punição pública. Então, quer dizer, aplicando essas técnicas do Hensler, isso daqui você pode pegar o macete aqui, ó. Nesse livro dele, esse livro dele, Mind Hunter Profile, conheça a mente dos assassinos, que você consegue estabelecer um perfil mais ou menos do que aconteceu no coraçãozinho peludo do padre Favo de Mel, no chilique dele, né? Então, mais alguma coisa que a gente pode analisar no decorrer aqui da nossa exposição? Veja só mais uma coisa. Manipulação, ele usa manipula, ele tem uma narrativa manipuladora,
procura parecer ético, porque ele cita o código, né? O Código de Defesa do Consumidor, enquanto executa uma punição pública diante de 26 milhões de seguidores. Então, quer dizer, você veja só como é que era. Se ele tivesse ficado caladinho na dele, na ocasião que aconteceu esse problema, ele chegasse ali no privado. Ô jovem, vamos ali no privado, prazer, sou o padre Fábio de Mel. Ó, aconteceu isso. Teria se resolvido ali. Mas como não foi do jeito que eles queriam, do jeito que ele queria, principalmente porque comprou a dor do outro, e aí que veio a malícia do pessoal no questão de quê? Na questão de que, aí tem dente de coelho, parece o marido defendendo a esposa, o namorado defendendo a namorada, o noivo defendendo a noiva, ou o defendendo o... Vocês entenderam, né? Então não precisa não vou dizer não para o YouTube não derrubar o vídeo. Não diga não, porque a gente já tem um vídeo aí derrubado que eu vi hoje, né? Então é isto. Porém, aconteceu outra coisa que é interessante a gente avaliar, é que até então, você veja, o camarada ele foi trucidado, né? Veja, ele fez uso de um gatilho emocional, de uma situação banal, né? A dificuldade para comprar 2 potes de doce de leite diet, um camarada que ganha rios de dinheiro, né? E o quê? O sentimento de frustração por não ter sido atendido como esperava, né? Com aquela bajulação toda, porque o camarada é influencer, né? Porque ele é mais padre, ele é mais influencer do que padre, na verdade. Né? É isso aí. Ele ama estar na rede Goebbels. Ele ama estar ali naquela rede. Em carnaval, né? Tá em carnaval. Nossa, ele ama isso daí, né? Então, ou seja, expõe o nome da loja, localização, função que era o gerente, cita o Código de Defesa do Consumidor para se revestir de autoridade e moralidade, depois vai para redes sociais com milhões de seguidores, sabendo o impacto que isso teria, né? E aí temos a leitura profiler dele. A leitura que o Robert Hessler faria dele seria essa: ataque direto com disfarce de cidadania e justiça social. Manipulação da narrativa para parecer ético enquanto executa uma punição pública. Ele sabia que ao falar isso que ele falou, ia prejudicar, ia ferrar a carreira profissional desse rapaz aí. E a loja também, né? E a loja também, né? A loja ela se precipita, né? E Exatamente. Bota para fora o gerente, né? Para não receber ali os haters, né? Do padre que iriam lá detonar a loja, né? Exatamente. Aí depois tem outra coisa. Veio o pós-ataque dele. O gerente vem, todo mundo tá descendo a lenha nele, aí o gerente diz, eu falo, olha, acabou com a minha vida. Foi despedido, foi assim. Ele foi lá pro é um repórter, esqueci o nome dele, gente. Mas guarda aí que a gente tem aí vídeo para soltar. Deixa para. Então manda aí o vídeo. Manda o vídeo. Soltar. Deixa eu só falar também algo que eu queria dizer sobre essa primeira parte aí desse padre, como você bem colocou, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele poderia muito bem, Marcos Alves, dizer assim, olha, eu sofri uma situação, né, que não foi legal, e eu fui em um determinado lugar, e lá tinha um preço, e eu peguei, e o gerente fez eu pagar outro e tal. Mesmo assim, ele ainda estaria mentindo, né? Exatamente. Eu tenho um amigo aqui em Aracaju, de longa data, né, Harrison, ele sempre tá aqui com a gente, né, assistindo nossos vídeos, ele é espírita, e lá na banca de revista que ele tem, eu vou lá e sempre tem muitos livros espíritas. Uma vez eu disse a ele assim, olha, tá vendo esses livros aqui de Paulo Coelho, que era uma coletâneazinha que vinha na Caras, era um livrinho bem pequenininho. Aí eu disse, eu tinha esses livrinhos quando eu era menor, e teve uma lição aí dentro desse livro aí de Paulo Coelho, que me chamou muita atenção. E eu queria replicar aqui, eu não sei se eu vou conseguir replicar da mesma forma, que faz muito tempo que eu li, mas vou passar a ideia do que aconteceu ali, né? O autor relata que um pastor, Marcos,
Ele saiu do culto e foi assaltado, né? E aí, quando ele chegou em casa, ele se ajoelhou perante a cama ali dele e agradeceu a Deus. Olha que coisa interessante, né? Você ser assaltado e vai agradecer a Deus. Deus, obrigado porque eu fui assaltado. Olha que interessante. O pastor disse, obrigado porque eu fui assaltado. Aí a gente, a princípio, se espanta, né? Aí ele disse, obrigado porque eu fui assaltado e não o assaltante. Obrigado porque ele levou minha carteira e não levou minha vida. E obrigado, Senhor, porque ele está vivo e deu uma oportunidade para que ele se converta a alguma coisa desse gênero. Sim, Então, o sim. padre Fábio aí, ele tem um alcance muito grande, ele tem... Eu não vou condená-lo ele 100% por causa de um erro, né? Mas é um padre que ele causa admiração nas pessoas, né? Um padre que antes ele tinha uma legião de fãs muito assíduos e hoje você vê ele nas mídias sociais fazendo esses vídeos sem propósito nenhum, a não ser detonar a imagem de uma pessoa que está ali trabalhando a custos altíssimos, né? Desse país que vai de mal a pior. O cara tinha pouco tempo ali, de um mês, se eu não me engano, ou menos do que isso, né? Você imagine a alegria de você conseguir um emprego tão difícil nesse país, Pois é, né? pois é, rapaz. É 35 dias na sua carteira profissional, isso prejudica Prejudica demais. demais, então. Aí você veja, ele gerente, né? Que é um Gerente, cargo totalmente difícil de ser sim, encaixado e é um sim. cara novo, assim, 30 e poucos anos, né? Não sei se tem filhos, esposa, eu não me adentrei aí na vida pessoal, mas se tiver, o estrago foi bem maior, né? O padre não só tirou o emprego dele, mas tirou o meio de sobrevivência da família do rapaz, né? Então, assim, mentiu descaradamente, porque o vídeo depois mostra que em momento algum o gerente teve um embate com o padre, né? Tem outros canais aí, o Metaforando, Não Minta Pra Mim, que fez análise também, e eles mostraram ali no vídeo que em momento algum você vê o gerente sendo interpolado pelo Exaltado, né? padre, exaltado, Exaltado, ou dando uma má resposta, né? isso. Aí o padre, a gente vai ver mais à frente, ele diz que a mocinha do caixa, né? Porque ele também reduz a trabalhadora ali, porque ela está no caixa, então é uma mocinha, né? Ela não tem a quantidade de seguidores que o padre tem, então é a mocinha. A mocinha do caixa pode confirmar. Aí foram entrevistar a mocinha do caixa nas palavras do padre, e ela negou, ela disse não, pelo contrário, o gerente foi muito solícito. Então a porcaria de um doce de leite, né, que para um padre desse aí não é nada, é um padre que ganha milhões aí para cantar nesses forrós da vida, né? Que ele não só canta música religiosa, ele canta músicas do mundo, músicas mundanas. A gente vai passar aqui alguns vídeos depois para vocês que estão nos assistindo verem. Então foi horrível esse vídeo dele, mas assim, como eu estou dizendo aqui a todo momento, não vamos também detonar uma pessoa por causa de um erro desse. Agora, o que eu acho estranho é ele não se desculpar, ele não ir atrás do erro que ele cometeu. Então, isso está me causando estranheza, né? Eu não sei como a Igreja Católica vai se manifestar nesses casos, mas eu creio que não vai fazer nada porque temos casos aí piores, né, de pedofilia que o Vaticano esconde até hoje. Né? Então vamos ver aqui o restante do vídeo, a segunda parte. Para você que está chegando agora, meu irmão, estamos mostrando aí essa cena que repercutiu durante toda essa semana do padre Fábio de Mello, que foi comprar 2 potes de doce de leite, né? E acusou lá o gerente de ter maltratado ele, de não ter aplicado aí a lei de defesa, o Código de Defesa do Consumidor, né? E aí vamos ver aí o que ele diz aqui nessa segunda parte.